Meus caríssimos e amados irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, familiares, a todos, meus amados, mais uma vez, mais uma semana juntos, para que assim a gente possa contribuir, como ficou o combinado, sempre procurando encontrar uma palavra de otimismo, para que a gente possa engrandecer, não só os irmãos que fazem a virtude e bondade, mas como todos em geral, aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que toda semana sempre haverá um tema abordado pelo irmão. Hoje será abordado pelo nosso irmão Roberto Rômulo, que é o nosso segundo vigilante da loja Virtude e Bondade, é um professor de universidade, e o tema que ele trouxe hoje foi como se manter a firmeza no trato com esta pandemia. Quero dizer para todos que é muito bom a gente poder toda semana assistir, ver um vídeo com palavras de conforto, com palavras que possam realmente nos preparar para o amanhã. Está se restaurando, estamos sim voltando ao normal e assim vamos chegar lá. Logo, a vida continua. Fico aqui, passo a palavra para o nosso palestrante, o nosso professor Roberto Rômulo, o nosso segundo vigilante. Meu irmão, o tema, o assunto, abordagem é vosso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberto Rômulo, sou membro da loja maçônica Virtude e Bondade e a convite do venerável mestre Aderson Salustiano Aleixo, a gente vai conversar um pouco com vocês. Eu pediria a atenção de todos, né? Assim, é um tema bem interessante, onde a gente espera poder contribuir de alguma forma para esse momento que, né, não é tão, é um momento ímpar. O tema seria firmes mesmo em tempos de pandemia. Vocês vão entender por que eu escolhi essa frase. A gente sabe que estamos passando por um momento extremamente delicado, sem precedentes, né? E isso é um fato. Temos que reconhecer como um fato que precisamos entender, encarar e assumir toda a responsabilidade sobre nossas vidas e sobre a vida das pessoas que cercam a gente, né? Os nossos familiares, relação aos amigos também. Não devemos jamais negligenciar os cuidados que as equipes médicas já passam para a gente. Já está tudo muito bem definido. Aliás, a gente já ouviu demais sobre os cuidados que tem que ter, mas precisamos assumir essa responsabilidade, tá? Só tem um detalhe: medo e pânico em absolutamente nada ajuda. A responsabilidade tem que haver, mas o medo e o pânico não pode existir, não deveria. Não é fácil no momento desse, né? Nós recebemos bombardeios nas mídias sociais, né? Em sites de notícias, em TV, 24 horas. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso afeta diretamente a nossa saúde mental e, consequentemente, a saúde física. Portanto, temos que refletir, porque isso faz com que a gente perca o rumo da situação, faça com que a gente perca o mínimo de previsibilidade. As pessoas não sabem o que é que vai acontecer, quando é que vai, o pico desse negócio vai, até onde vai, quando vamos, se vamos ou não perder o emprego, né? Se alguém conhecido vai ter o problema ou nós mesmos vamos ter o problema. Então, assim, é uma bola de neve, uma coisa muito complexa. Tem gente acumulando, comprar álcool demais para deixar estocado, outros comprar mantimentos, suprimentos para ter em casa porque acha que vamos entrar numa situação muito difícil. Então, tudo isso é importante a gente refletir.
Pesquisas, não só recentes, mas antigas, mas pesquisas atuais que tratam sobre esse assunto, fala que essas ameaças que a gente tem, constantemente sendo bombardeado na gente, essas ameaças provocam um estresse, que nada mais é do que liberação de cortisol, de adrenalina. Quando o nosso organismo, isso é bom, é importante quando a gente está em uma situação difícil, num desastre, num acidente aí natural, enfim, é importante. E é necessário que a gente tenha essa resposta instintiva, tá? Onde a liberação de cortisol e adrenalina vai fazer com que a frequência respiratória da gente aumente, frequência cardíaca, né? Isso, para quem tem problemas de pressão alta, por exemplo, isso pode trazer um problema. Então a gente vai ter, os músculos vão ficando retesados, principalmente aqueles músculos mais longos, né? Então a gente tem as coxas que vão ficar endurecidas, a gente tem a região do pescoço, dos ombros, vai ficar tudo numa tensão. Isso, se fosse uma vez só, num momento realmente ameaçador, seria de fundamental importância. Porém, as ameaças falsas que vêm junto disso aí, elas pioram o problema, a ponto de a gente se perder e não saber o que é uma ameaça, distinguir o que é uma ameaça real de uma ameaça não real, né? Então, o modo de sobrevivência, o modo instintivo, ele aflora antes do modo racional. E, cronicamente, imagine a gente ter esses estímulos feitos contra a gente, essas ameaças, que a gente permite demais, sendo repetitiva. Isso vai gerar um quadro crônico, aí sim é onde vem, inclusive, distúrbios mentais. Tem um psicólogo, o nome dele é Cristiano Nabuco. Ele faz parte, eu vi um vídeo, achei muito interessante dele, ele faz parte do grupo do Instituto de Psiquiatria da USP, né? Ele trabalha diretamente na parte clínica, isso é muito interessante. E ele diz que ele dá umas dicas que a gente pode utilizar como uma arma importante. Ele diz que precisamos acionar a parte do nosso cérebro racional e não aquele lado só instintivo. Só que a gente está com a parte racional bloqueada e a gente tem que dar abertura a ele para começar a pensar e assumir a situação e não ficar entregue a devaneios, às vezes, né? Coisas que muitas vezes não ajudam. De jeito nenhum a gente está negligenciando os cuidados que tem que ter, as informações que temos que ter. E ele dá 3 dicas para que a gente ative essa parte mais racional. A primeira, estabelecer uma rotina diária. A gente não está tendo mais rotina diária porque a gente não sabe o que vai acontecer, fica esperando o que não existe. Então, se a gente estabelecer uma rotina, de preferência, metas curtinhas. Mas minha rotina durante o dia, vou me levantar, vou ter que tomar um banho, vou ter que fazer, enfim, vou fazer uma rotina do dia. Quem trabalha, começar a fazer sua agendazinha de trabalho. E tudo isso vai mexendo com a nossa mente, a nossa parte que é o córtex do cérebro, a nossa parte racional, e não ficar só sujeito ao instinto, né? Só sujeito ao cortisol 24 horas e à adrenalina, né? Então, estabelecer metas é um bom começo, metas curtas, organizar a nossa vida. Uma outra, controlar a carga de informações. Do mesmo jeito, na nossa agendazinha, a gente vai ter uma hora de ver televisão, vai ter uma hora de entrar nas redes sociais, de consultar site de notícias, que determine a hora do dia que nós precisamos nos atualizar, precisamos ter conhecimentos sobre esse momento e por aí vai. Ele dá uma terceira dica, aprender a fazer técnicas de relaxamento, tentar aprender a relaxar. Uns falam meditação, não importa, você tem que aprender a relaxar, silenciar a sua mente, especialmente na hora de dormir. Antes de dormir, pelo menos meia hora antes, relaxa, aprende a deixar a mente em silêncio, né? Então são dicas muito importantes para esse momento. Aproveitando esse estabelecimento de metas, de rotina, de responsabilidades, de compromisso, a gente cita o compromisso com a saúde.
onde evidenciamos 6 pontos importantes. Água, no mínimo 3 litros de água por dia, e a gente não faz isso, e quando faz quer tomar tudo de uma vez, né? Então, ar puro. Poxa, no momento desse, todo mundo estressado, fecha tudo, temos que ter ar puro, tem que ter ventilação, temos que sair no terraço de casa se tiver no apartamento, temos que ir para a varanda, temos que receber esse ar puro. Então, água, ar puro, alimentação, todo mundo sabe o que é que deve e o que não deve comer. E todo mundo sabe que nossas defesas são ativadas se a gente se alimenta com alguma coisa mais natural, alimentação mais fresca, né? Vegetais, muitas frutas, né? Isso é importante, na verdade é fundamental. Outro ponto, 4, atividade física. Ah, mas eu não tenho como fazer. Tem como fazer sim. Tem como caminhar, nem que seja ao redor da sala, ao redor do sofá. A gente tem que fazer atividades, porque isso, meus amigos, isso dá um sentimento de organização da nossa vida, um sentimento de previsibilidade. Ou seja, eu estou vivo e preciso agir. E as pessoas que estão perto da gente, elas começam também a se envolver nessa ideia. E isso é bacana. Outra coisa são 2 S's. É o sol. A gente sabe até em relação ao Covid-19, o sol é de fundamental importância, a vitamina D. Então, até um preso, pessoal, ele tem direito, tem que ter permissão para ter sol todos os dias. O sol é de fundamental importância e a gente fica com medo de botar, às vezes, nossos pés na porta de casa para sentir o sol durante o dia. Como a gente consegue ter um sono com essa preocupação? Um sono adequado, né? Então, sono é fundamental, que seria o 6º ponto que a gente deve prezar, né? Por manter um sono saudável. E aproveitando, já que a gente está falando que a coisa não parou, que a gente tem que continuar, a gente vai dar uma olhada no livro escrito por George Leonard, bem interessante, que é A Maestria. Maestria no sentido de que temos que ter uma forma de aprendizado na vida, né? E a maestria é o ápice disso aí. E ele fala que tem ilusões de algumas pessoas em pensar que praticar a maestria significa ter só meta. Eu tenho uma meta grande, então eu vou fazer o caminho da maestria. Lê do engano. Qualquer um pode fazer, que seria o 2º passo, tem que ter talento. Não, qualquer um pode fazer, não precisa ter talento. E outra coisa, essa meta, a meta do mestre, daquele que busca a maestria, se baseia na jornada. É como quem faz exercício, é um praticante de arte marcial. O praticante de arte marcial, ele não curte quando ele chegar em tal grau, ele curte o treinamento, né? Até eu gosto de motos, o motociclista, ele curte a viagem, o destino dele é o que menos importa, mas aquela vivência, a paisagem, tudo aquilo que vai acontecendo, né, ele para várias vezes durante a viagem, porque ele curte aquele ar batendo na gente, né? Então assim, são coisas interessantes nesse sentido. E um terceiro engano, terceira ilusão, é achar que o caminho da maestria é o constante progresso. Não. O caminho da maestria é o seguinte, mais ou menos assim: quando a gente se dedica a um conhecimento, a, digamos, uma busca de um ofício, de uma profissão, estudar um inglês, sei lá, qualquer coisa que a gente faça, a nossa faculdade que estamos fazendo, estudando numa faculdade, né? O trabalho que a gente faz, a habilidade que a gente vai adquirindo, a destreza, é assim: eu comecei a estudar,
Olha lá, uma linha quase vertical. No começo é assim, 3, 4 meses a gente diz, eu estou numa evolução fantástica. Chega um ponto que parece que trava. O que foi quase vertical vai para horizontal, a gente se sente muito mal, né? O autor desse livro, ele fala que isso ele chama isso de platô. Platô é quando você chega no ápice e dá aquela estagnada, né? Aparentemente a gente não está aprendendo mais nada, se acha meio esquisito aquilo. Tem quatro coisas que acontecem, quatro situações que podem acontecer quando a gente chega nesse platô. Uma delas é o que acontece com o descomprometido. Quando ele chega nessa fase, rapaz, eu não estou conseguindo atingir meus objetivos, a empolgação dele é tanta que ele não consegue ficar nesse platô, não consegue vivenciar. O que é que ele vai fazer? Pula de galho em galho. Se você está falando isso num relacionamento entre duas pessoas, vai pulando de galho em galho. Essa pessoa não está legal, vou para outra, é aquele insatisfeito, aquele que fica em cima, às vezes, de um processo ilusório. Esse não é do caminho da maestria. Tem aquele que é o obcecado, que é um outro caminho que se segue. O obcecado, ele vai dizer, eu não estou conseguindo, eu tenho que fazer muito mais esforço porque eu não estou conseguindo, está obcecado pelo objetivo, por aquela meta que ele está ansioso para conseguir. E ele vai, batalha, cansa, se esgota. Ele desconhece uma coisa que a maestria enfatiza muito, ele desconhece os seus limites, que tem que ser ultrapassado esse limite de forma ordenada. Claro que tem que ser ultrapassado, mas de forma ordenada e gradual, gradativa. Então, ele se perde e se esgota, às vezes até adoece. Tem ainda um terceiro que a gente diz que é o conformado, né? A gente que eu falo, a literatura, que é o conformado. É aquele que diz, cheguei no platô, não tem como eu crescer, então vou ficar por aqui mesmo. Ele se conforma, é aquele profissional que nunca sai daquele canto, que nunca dá um passo à frente na empresa, né? É aquela pessoa que faz uma atividade física e não se supera, procura se superar um pouco, aos pouquinhos, gradativamente, com os pés no chão, né? E tem o quarto é o caminho do mestre, o caminho da maestria. Relembrando que maestria não é destino, maestria é jornada. O mestre, ele curte o platô, curte aquela reta que aparentemente não está crescendo, mas ele sabe que daqui uma hora, lá na frente, vai ter uma subidinha, menor do que aquela primeira, e depois dessa subidinha vai ter outro platô, uma aparente parada, mas ele não está preocupado com isso, porque ele está vivenciando. Aliás, eu li uma coisa uma vez bem interessante que diz, um conceito de Kung Fu. Kung Fu significa tempo de habilidade, aquela repetição espaçada, em vez de querer fazer tudo de uma vez, faça as coisas espaçadas, né? Eu estou dizendo isso não como um conselho, é como aprendizado, é como uma reflexão para nós todos, né? E se a gente fizer isso, fazer as coisas com mais repetição organizada, e na certeza que vai ter uma nova subida. Por isso que se diz que o verdadeiro mestre é um eterno aprendiz, porque ele está vivenciando o aprendizado. Ele não está preocupado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu achei interessante falar um pouco sobre isso, né? E resumindo o que a gente falou até agora, pandemia é fato. Mais forte ainda, temos muitas perdas até pessoas, a gente sabe que isso é fato, e não vai ser nem a primeira e nem a última que vai acontecer. A gente tem que estar preparado para enfrentar isso. E mais um detalhe, o mundo não vai acabar, vamos ter que assumir isso aí. Dessa fase a gente vai sair
maduros, fortes, determinados. Impossível? Vamos pensar no Japão. O Japão, grande parte do território do Japão é acentuado, tem montanhas, tem muita, o clima varia demais, eles têm terremotos, tiveram terremotos, erupções vulcânicas, tufão, para completar, bombas atômicas, né? E eles conseguiram superar tudo isso. Se um japonês ele espirra, em geral, ele coloca a máscara, independente de pandemia, de qualquer coisa. É tradição milenar, quando eles entram em casa, eles deixam o sapato fora. E eles estão se preparando, eles têm, né, na cabeça essa ideia de se preparar para as coisas que podem acontecer. E a gente tem que também fazer isso e sem pânico em hipótese alguma. Como a gente falou, que aquele psicólogo que a gente citou, ele fala que traçar metas. Então, não vamos deixar de usar o racional, o córtex cerebral. Então, organizar a nossa vida, assumir as rédeas. E buscar a maestria que a gente já falou. E o segredo da maestria, o caminho da maestria é curtir o platô, curtir aquele momento que a gente pensa que estagnou no processo de aprendizagem, de treinamento, ou seja lá do que for. Para finalizar, né, a gente quer falar que existe uma força ainda infinitamente maior do que tudo isso que a gente falou. Essa força, ela rege todas as coisas, está sempre do nosso lado, ao nosso lado, sem jamais se afastar um pouquinho. Fala-se até que está mais próximo que pés e mãos. Na ordem maçônica a gente fala em grande arquiteto do universo, que é Deus. E como uma mensagem que venha de Deus, a gente pede a permissão de vocês para citar 3 versículos bíblicos. Um deles está em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 18, que fala assim: lembra-te que é o Senhor teu Deus quem te dá a força para adquirir vigor. Lembra-te que é o Senhor teu Deus quem te dá a força para adquirir vigor. Por trás de tudo que a gente imagina que é bom, existe essa força. O segundo versículo está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Diz o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Não vamos comentar, mas vou ler novamente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E por último, os que confiam no Senhor serão, está no Salmo 125, capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Repetindo, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E com isso a gente encerra essa nossa conversa. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado. Meus caríssimos e amados irmãos, cunhadas, sobrinhas, meus amigos, familiares, missão cumprida. Mais uma semana e com nossos temas, com nossos vídeos. E vamos dar continuidade. Próxima semana estaremos juntos, gravando mais um, mais outros e mais outros. Roberto Rômulo,
segundo vigilante, te parabenizo pela maestria, pela forma como conduziste este tema, esta peça. Acredito que todos aqueles que tiverem acesso, com certeza, aumentará o seu otimismo, que já existe em todos nós, porque existe um grande arquiteto do universo que nos abençoa, que é Deus.